Boa noite, boa tarde aos nossos irmãos mais uma vez, aguardando a todos na nossa sala para mais um Evangelho no Lar. Boa noite, Beatriz, seja bem-vinda ao nosso Evangelho no Lar. Como é que passou a sua semana? Olá, Amanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Tati, tudo bem contigo? O pai e a mãe estão tudo bem? Olá, Maria de Lourdes, tudo bem? Aline, José Ribeiro, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Boa noite, oi, é muito bom. Vamos aguardar a graça. Oi, Wellington, obrigada, tá? De você ter me avisado na página do Jeff. Oi, Manu, tudo bem contigo? Saudade. Dá um beijinho na sua mãe, na Carmen. Aguardando a graça entrar. Oi, Mi, a Manu. Saudades. Tá faltando 3 minutinhos. Oi, Graça. Entra para nossa sala. Olá, Boa noite, amiga. boa tarde, amigas. Como vão? Tá Tudo tudo bem? bem? Tá. Ainda Graças faltam 2 minutos. a aí. Dois. Dois. Então, enquanto vocês se preparam, eu vou botar a água aqui do lado. A minha aguinha está aqui, tá? Tá ótimo. Vamos todo mundo buscar nossa aguinha para fluidificá-la. Vamos pegar o nosso evangelho, que nós estamos estudando o capítulo 3, item 12. Nós estamos dando continuação, quem quiser seguir, não seguir, a gente está indo de item a item. Às vezes a gente faz um ou dois, conforme a gente vai falando, mas vamos devagar. Quem quiser fazer pergunta também pode fazer. Se a gente não responder na hora, depois a gente responde na hora que vai editar o vídeo, a gente deixa lá a resposta. Se não soubermos a resposta, a gente vai procurar também. E a gente aqui sabe que não sabe tudo. Oi, Sueli! Oi, Lívia! Beijinho, saudade de vocês. Como sempre, a nossa amiga Graça vai pegar os litros dela de água, né, Graça? Prontinho! Ah, litros. Tá pegando os Aguinha litros. no lugar, portas fechadas de onde eles estão fazendo barulho e estamos aí. Aí, É isso estamos aí. todos preparados. Já falei do Evangelho, já falei da água purificada, então nós vamos fazer nossa leiturinha Sim. para iniciar. Pode fazer. Já? Já. Bom, nosso livrinho aqui, né? Vida Feliz, do Divaldo. Vocês já estão acostumados, né? Está Divaldo pela Joana. Né? Você encontra lá na nossa livraria, ou em qualquer livraria espírita, né? Mas tem disponível lá. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade.
cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em encarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os espíritos no lar dos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras de conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus. E tu prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Dentro da doutrina, uma das primeiras escolas onde precisa aprender a amar é a família. Então, a gente não tem aquela frase assim, por que eu não escolhi meu lar? Porque, de fato, a gente escolheu. Então, a gente sempre escuta isso, injustiça, porque a gente não pode escolher onde a gente vai viver. Para o espírito, essa fala não cabe, porque somos nós que escolhemos o lar que vamos viver. E se não escolher, é porque aquele lar foi o lar adequado, com pessoas que nós precisamos conviver. Então, tá tudo certo. A gente tá no lar, no local Eu certo. não pedi para nascer. Isso também é outra frase que... Implorou. a gente sabe que é difícil essa oportunidade de reencarnar, somos 7 milhões, né? E na espiritualidade isso é muito maior. Então tem muita gente aí querendo reencarnar. E cada criaturazinha aí que está reencarnando, né, reencarnante, recebe aí os passos, tem essa missão de vida e orientar da melhor forma que ele puder, né? Dentro do que ele puder fazer, porque eles também são espíritos imperfeitos. Mas, como pais, eu sou patrimônio ruim, Tem a não peguei responsabilidade. essa responsabilidade aí, mas tem essa responsabilidade de te levar para o caminho do bem, fazer o melhor possível e serão responsáveis de uma forma ou de outra pelo que fizerem a seus filhos, né? Então, é uma missão extremamente importante. Então vamos à oração. É isso aí. É isso que a página nos traz. Pai e mãe. É uma grande missão. Uma missão grandiosa. Então, vamos fazer a prece, pedindo aos amigos espirituais que nos abençoem neste momento. Abençoe o lar de cada um dos nossos irmãos que estão conosco, comungando deste momento. Pedindo a espiritualidade que abençoe aí a todos os pais e mães que têm essa tarefa grandiosa, aos pais desencarnados, aos pais que faliram alguma coisa ou outra de sua missão, né, que eles possam retornar para ajudar os seus filhos ou fazê-lo de onde estiver. Então, que esses espíritos possam receber a misericórdia de Deus. E que nós aqui possamos ter uma tarde de estudo abençoada, onde possamos angariar forças para a semana que virá. Angariar forças também, vibrando por este mês, que a gente estava no mês do combate contra o suicídio. Então, que a gente também possa vibrar nossos irmãos que optam por meio de caminho, em especial neste mês, em que se presta atenção nesse problema de saúde pública, né? Se transformou em problema de saúde pública. Muito obrigada, bons amigos espirituais, que assim seja. Graças a Deus. Bom, dando uma passadinha pelo item 11, Estava em mundo de todos. nós estávamos no mundo de todos. E o que ele disse? Né? Rapidinho. Que nesse mundo ditoso o mal não existe. E que quanto mais apurado o espírito, mais o horizonte dele, né, se dilata. Então, para que a gente possa alcançar nesses mundos ditosos a importância da nossa renovação, da nossa melhoria. E agora nós vamos, então, passar para o item 12, que também é uma continuação. Né? Ele diz o seguinte: entretanto, os mundos felizes não são ordens privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Então, nós não temos privilégio, né? Nós temos oportunidades iguais. Você quer continuar a ler até o final, Graça? Acho que sim. Eu acho que a gente tem que já passar
para o outro item, porque todo esse 12, 13, eles são o resumo de todo o capítulo, praticamente, né? Então, vamos ler o 12, a gente dá o fechamento. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum nota melhor que os outros. A todos são acessíveis, as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las do seu trabalho, alcançá-las mais depressa, ou permanecer inativos por séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Então, é o resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Então, você quer falar? Aqui, todo o estudo nosso de 3 semanas para cá, ele coloca a Terra como um mundo para espíritos mais inferiores e rebeldes. Nós ainda estamos nessa condição, né? Mas, seja num estado primitivo, que já não é mais o caso da Terra, já é um planeta que já está se preparando para uma regeneração dos conceitos, do modo vivente dentro do planeta, todos nós encontramos as condições para nós continuarmos o nosso desenvolvimento espiritual. E ele chama a atenção no item 12, que é um resumo, né, do ensino de todos os espíritos, em que em nenhum mundo, seja ele primitivo, seja ele provas e expiações, regeneração ou perfeito, a todos é dado a mesma oportunidade. Deus não poupa ninguém assim, de evoluir. Ele dá as condições, o planeta é esse, você pediu essas condições, aproveita a oportunidade. Agora, a gente fica esperando ir para um mundo de regeneração para a gente não trabalhar. Que é folga. Pelo desenvolvimento espiritual. E nós só vamos ficar gozando o aperfeiçoamento, não vai haver. Não. Nós vamos continuarmos a trabalhar. E aí a gente vai lá nas obras de André Luiz e vê como que Veneranda, que já está numa condição de ver Maria Santíssima, de estar num estágio de um mundo muito mais perfeito, ela traz ao umbral, a nosso lar e a outras colônias espirituais, ela traz informações, planejamentos para aqueles espíritos que estão ali. Então, olha só, ela continua a trabalhar. Ninguém está de mãos cruzadas, de braços cruzados, tocando harpa. O que ele quer dizer aqui é que, mesmo num mundo de grandes contrastes, onde nós vivemos, tanto bem quanto mal, ele nos oferece campo para novos raciocínios, novas experiências e novos aprendizados. Aqui, como foi no mundo primitivo de que de lá nós viemos, todos nós temos novo campo para raciocínios, provas, novas experiências e novos aprendizados, né? Então, independe de que em grau você está. Claro, quanto mais você se aperfeiçoa, mais você entende a vontade do Pai e mais você se aprimora e se joga no trabalho. E você vê, Graça, que os espíritos que têm esse amadurecimento espiritual, é o que você falou, eles não importam em que planeta eles vão reencarnar. O que importa para eles é o bem que eles vão fazer. Sim. Que experiência que vai trazer para ele, que aprendizado que vai trazer, para eles ficarem melhores e poderem ajudar aqueles que estão em situações de mais culpas, mais tristeza. Sempre uma mão na frente, estendida, recebendo, e a outra atrás, puxando, né? Então, nós recebemos ajuda, mas temos que dar ajuda daquilo que nós já compreendemos, das possibilidades que nós aí já estamos
em condições de possibilitar ao outro um empurrão para um pouco mais para frente. É olhar o outro, aquele que pode nos puxar, nos ajudar, nos dar condições de novo aprendizado e olhar para trás. Aqui, ó, vem gente que sabe, que está em pior condições morais, onde a gente já tem o livre-arbítrio mais concentrado no bem do que no mal. Então, vamos ajudar essas criaturas, vamos puxar essas criaturas. E dentre nós a gente vê muitas pessoas assim, não é? Que não vê só o lado negativo do outro. E aí procura auxiliá-lo. É o que a gente tem visto aí em vários locais do planeta, se destacando espíritos que poderiam estar num mundo mais elevado, que ainda estão aqui, ó, firmes na tarefa de nos prestar ajuda, auxílio ao desenvolvimento moral e espiritual. Uma coisa também que eu não é? acho legal desse sistema é que ele deixa bem claro ali, que não é escolhido um grupo de espíritos para jogar numa situação de um planeta melhor ou um planeta pior. Não é assim que funciona. Vai acompanhando de acordo com o nosso desenvolvimento. Sim. Então, isso é interessante. Ou seja, não existe privilégio para ninguém. É tudo esforço próprio. Agora, sim, você tem a possibilidade de escolher estar no planeta numa condição menor que a sua. Porém, não há uma escolha aleatória. Isso é sempre feito de acordo com a nossa evolução. Então, acho essa dinâmica espiritual, né, da organização muito perfeita. Nada é privilégio, tudo A escolha é nossa, nosso desenvolvimento, nosso progresso, desenvolvimento do próprio espírito, né? A gente vê em vários livros, várias obras de Emmanuel, né, de André Luiz, quantos espíritos aí engajados no auxílio nosso, e que a gente conhece nomes, e quantos outros estão aí no silêncio, fazendo tanta caridade, tanto amor, espíritos super iluminados, né? Em Capela, não me lembro que eles contam a história para os egípcios, né, que eram povos muito evoluídos, porém eles não conseguiram acompanhar o mundo em que eles estavam passando de uma geração, mas eles não tinham a sua moral desenvolvida. O que foi feito? Eles foram colocados no planeta de condição menor, mas com o intuito deles, ao se desenvolverem, ajudar a desenvolver o mundo que eles estão. Então, eu acho isso Perfeito, muito né? perfeito. Os Todos egípcios, temos algo para ensinar e muito para aprender. Não é? Eu acho isso muito bem pensado, né? Deus é fantástico, né? Ele junta o útil ao agradável. Eu acho isso legal, eu acho isso interessante. Eles têm inteligência para ajudar o país, o planeta, porém moral para desenvolver um planeta que moralmente não é muito interessante. Bom, então vamos lá. Nós vamos aqui, então, ir para um novo item, que chama Mundos de Expiação e de Provas. Eu não conheço esse mundo, não. Você conhece, Michele? Conhece, Graça, esse mundo? Muito de leve. Muito de leve. Bem de leve, né? Muito então, vamos leve. lá. O item 13. Eu vou ler ele todo e depois a gente comenta. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais? Pois basta observei o em que habitais. Olha, De forma mais sutil, né? A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. A gente já estudou isso aí lá no início, né? As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Que a Michelle comentou aqui, né?
Não é que a gente mereça, porque a gente vai trabalhando, vai desenvolvendo o planeta, né? A gente vai conquistando. Acho que não é que a gente merece, a gente trabalha com isso, né? Vai se depurando conforme o trabalho vai chegando, né? Sim, com O certeza. importante é a gente estar aberto para essa melhoria e querer. Porque diz, né, no livro dos Espíritos, o que nos falta é o quê? A vontade, que é desse tamanho aqui, assim, ó. É verdade. Então vamos lá, ao 14? Porque é tudo um encadeamento. Nós estamos num encadeamento de informações sobre os diferentes mundos. Em especial, agora, mundos de expiações e provas, que são semelhantes à condição do nosso mundo atual, onde nós estamos em grandes expiações e provas. Você tem aí o 14, Catarina? Ah, você quer que eu siga? Então vamos até o 15, que eu acho que a gente termina. Santo Agostinho, né? Essa informação veio de Santo Agostinho em 1862 e foi trazido em Paris, 1862, né? Então vamos lá. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. A gente tem muitos povos indígenas. Você vê que ele está mostrando a população que habita o planeta de provas e expiações. E a gente está se vendo dentro desse contexto, nós estamos vendo a Terra. Exatamente. Né? Que é um planeta que, nesse momento, nós temos conhecimento da vivência dentro dele. Já passamos por mundos inferiores, primitivos, e estamos agora nesse mundo ainda inferior, mas já com as provas e expiações mais visualizadas por nós, na sua intensidade e no seu objetivo. Nós já começamos a vermos características também dentro do planeta de povo indígena defendido, demais raças já apresentando defensores, já há o que ele chamou o germe do conhecimento que nós já adquirimos, já está espalhado pelos diversos povos deste planeta, assim como de outros na mesma categoria. Pois é, que estão evoluindo também, né? Estão evoluindo. Há muitas moradas na casa do Pai. Então vamos lá. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Eu não estou nisso, não. Imagina! Não. Vamos lá. Tiveram de ser degradados por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem, os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se reveste os infortúnios da vida, é que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas.
cujo senso moral se acha mais embotado. Mas eu acho meio complicado, né? Meio difícil de reconhecer o que é raça dentro do seio da terra, o que não é, porque é tudo misturado, né? Você tem filhos que podem nascer no meio de raças primitivas. Então, assim, não dá para dizer que um indígena é uma raça primitiva, porque você tem indígenas até muito mais conhecimento, defensores. E todas as raças que habitam a Terra, existem aqueles mais adiantados moralmente, de conhecimentos, da ciência e tal, que se mesclam a outros que precisam de ajuda. Como nós. Olha, nós espíritas já temos uma visão de quantos espíritos que nos estão dando exemplos e puxando a corda, nossa, que não foram especificamente seguidores da doutrina espírita. Você vê a Dulce, assim como o Divaldo. Divaldo espírita, irmã Dulce é católica, apostólica, romana. Olha só, ela entrava em conflito com os seus pares, que eram as freiras a qual ela pertencia. A própria Madre Teresa de Calcutá deixa o seu convento e se joga em Calcutá, se joga na Índia, mas ela não deixa de ter as características da raça, as características da sua crença, porém ela já é um espírito de conhecimentos mais elevados em distinção do bem contra o mal. Entendeu? Então, essas distinções é preciso a gente entender que você pode estar numa doutrina, né? E não ser tão perfeito quanto o outro que está em outra. E assim, sucessivamente, entre as raças que habitam o planeta Terra. Só isso. Né? Então, vamos terminar. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita. Não tem vários, gente, não é só mais nessa situação. Não, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos tendem aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito, que é o que a Michelle... Eu acho assim, a palavra castigo não cabe. Não existe castigo, é uma necessidade do espírito para evoluir, é como passar uma prova. Você reprovar não é um castigo, é uma necessidade evolutiva, você precisa refazer. Estudar, então, entender e fazer outra prova de novo. E aí vai indo. É assim que funciona. Então, aqui a gente sabe que a Terra, nesse momento, é o mundo que nos oferece exatamente as condições de que precisamos para transformarmos-nos em pessoas melhores para nós próprios e para os outros. E para o mundo que nos acolhe. Né? Lembremos-nos sempre de que trazemos em nós inúmeras enfermidades ainda, tais como o orgulho, o egoísmo, a ambição, a maldade, o ódio, a malquerência, dentre outros. A gente ainda traz esses germezinhos. Né? Vamos ter a observação de algumas características que já nos mostram um mundo de regeneração. Né? A principal característica do período da regeneração é o crescimento moral. É a compreensão geral sobre a sobrevivência do espírito. Né? Porque quando a gente crê na sobrevivência do nosso espírito, nós temos como base o quê? Eu preciso trabalhar essas imperfeições que ainda existem em mim para que eu possa sobreviver após a morte numa condição de um espírito muito mais ativo no trabalho de ajuda, de expansão
dos ensinamentos do Cristo do que de um espírito que está aqui só para sugar a energia, né, do outro. Ou seja, a gente começar amor ao próximo, que é a base das relações sociais. É Né? única, Por né? que tem que eu começar assim? Eu não vou fazer isso, porque eu vou prejudicar o outro. Eu começo, então, a me destacar no sentido de que eu já quero ser diferente. Eu já quero habitar, mesmo que seja dentro da minha sociedade, uma condição de um espírito que não é tido como aquele que só faz o mal. Pois Aquele que quer tudo para ele, aquele que quer... Não. Aí a gente já vai observando que a gente começa a rejeitar o materialismo puro e simples. Você está rejeitando o materialismo, mas você tem coisas dentro da sua casa que talvez você não precise? Sim, talvez não. Mas eu talvez não precise, o outro, um filho, um sobrinho, pode precisar. Entendeu? Então, aquele materialismo vai ter sempre o quê? Uma necessidade. E não só eu vou passar a ter dentro da minha casa coisas que eu não vou usar, que eu não vai ser útil para mim. Né? A unidade da crença religiosa. Quando eu digo unidade da crença religiosa, é eu crer em Deus. Independente se eu estou numa igreja evangélica, se eu estou dentro da doutrina espírita, do centro espírita, se eu estou numa religião protestante. Independente disso, há uma unidade na crença em Deus. Eu já começo a colocar a minha vida nas mãos de Deus e não nas mãos de seres artificiais que vão passar como eu, né? E assim as mudanças vão atingindo todas as áreas do saber humano, né? E claro que a gente sabe que as ideias espíritas elas vão nos servir de apoio à melhoria espiritual. Então, o espiritismo nada mais é as ideias espíritas do que o cumprimento das leis de Deus. Elas colocadas por Jesus, depois de Moisés, como algo a ser seguido, independente de todas as nossas vontades, Jesus nos deu todo o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí vem, mas eu vos deixarei um consolador que virá para complementar tudo isso aí. Aí vem o codificador, né, através de Allan Kardec, e de tantos outros espíritos que vêm abrindo o leque da nossa mente para que nós possamos deixar tantas coisas inúteis, não é? Inúteis para levarmos uma vida mais saudável para nós e para quem está à nossa volta. Pois é, conhecendo a verdade, ela vai te libertar. Quanto mais a gente conhece, né, esse Consolador prometido, essa liberdade que temos. Olha, o Celso Tinta nos deu aqui uma mensagem. Precisamos a cada dia... Tem? Deixa eu ver só o Celso. Precisamos a cada dia reformular o nosso conhecimento a respeito da nossa condição de espíritos em processo de aprendizado. E assim buscando compreender e respeitar o próximo. Exatamente isso, Celso. Obrigada pela cooperação para o nosso trabalho. É sempre bom quando alguém coloca a sua opinião, né? E nos ajuda a raciocinar em cima do trabalho de hoje, né? Que é realmente muito, muito importante a gente saber que a nova geração vai se distinguir pela inteligência, pela razão e, principalmente, né, de proteção, predisposição a assimilar as ideias progressistas do Cristo. Apoiados em quê? No movimento de regeneração. Eu não sou perfeito, mas eu posso regenerar
eu posso entender que eu emigrei para esse planeta, ou fui criado nesse planeta, para que Deus, na sua bondade, fizesse com que eu pudesse ser copartícipe de um mundo melhor, né? Um mundo criado para ser melhor. Então é isso. Querendo dizer mais alguma coisa, estamos aí para ouvir. Não, só queria complementar quando você falou, né, da gente crer em Deus e acreditar nele, que é simplesmente com que nós amemos a todo o nosso planeta, e amando ao nosso planeta, as suas leis, que primeiro é amar a Deus, que é amar a toda a nossa natureza, o respeito por tudo que nós temos, e o respeito ao próximo. Isso que é amar a Deus, que a Graça falou. Então, amar a esse ser é esse ser que está dentro de cada um de nós. Quando eu amo o meu irmão, eu ajudo o meu irmão, eu ajudo ao progresso do planeta, da humanidade, é isso que era amar a Deus. Né? Deixa eu terminar a minha fala dizendo o seguinte: a gente fez uma feira do livro espírita no dia 10, que é o dia em que a gente valoriza a vida e que a gente coloca para as pessoas que o suicídio não é a melhor saída, né? Para o sofrimento e para a dor, porque tudo passa. Tudo, o momento de dificuldade que cada um esteja passando, ele realmente é só para um aprendizado para que você possa sair de seus conceitos antigos. Mas ele não é para que você dê uma finalização através do suicídio. Então, é muito importante que a gente entenda. A Sinara, que toma conta da nossa livraria espírita, ela separou livros maravilhosos de autoajuda. Às vezes a gente fica pensando assim, que presente que eu vou dar para fulano no aniversário, para ciclano, ou para alguém que a gente sabe que está passando uma dificuldade para entender a prova, a entender o momento em que está inserido. Como muitas vezes um livro é um excelente presente, é uma excelente solução para se conversar com aquela pessoa. Às vezes, numa frase que tem no livro, desperta a gente para um novo amanhecer, para um novo conceito de se portar na vida. Então, vamos nos dedicar ao mês principalmente esse mês agora, a trabalhar isso. Nós temos pessoas à nossa volta que às vezes dão sinais, outros não, mas a gente precisa estar sempre atento, porque nós temos espíritos muito fragilizados, passando momentos difíceis, que precisam dessa ajuda, que precisam desse carinho, e principalmente a família daqueles que passam por esse momento em que alguém fraqueja. É preciso que nós tenhamos também este olhar à volta de nós. Dediquemos-nos nessa noite a esses irmãos que estão em situação de ou quase chegando lá, como acreditando que vão se livrar da dor e do sofrimento e vão arranjar muitos outros sofrimentos, porque somos espíritos em ascensão. O que morre é o corpo físico, o espírito está ali presente, né? E Divaldo conta muito essas histórias de espíritos que se suicidaram e que, né, ele, com uma prece, vem ajudar. Então, vamos dedicar a nossa noite de hoje a esses irmãos, a essas irmãs que ou estão prestes a fazer uma besteira dessa, né? Porque a vida é tão preciosa, é aquilo que você falou, que a Michele falou. A gente pede para nascer, a gente implora para nascer naquela família. E se a gente não tiver muita união, muita força, muita coragem, a gente deixa de cumprir, né, aquilo que nos foi oferecido. Então é isso aí, meus irmãos, né? Vamos olhar esse mês com muito carinho a todos aqueles que estão numa situação de depressão, de tristeza,
de angústia, sem tomar o caminho certo, que é o caminho de seguir a Jesus, de acreditar que somos espíritos de múltiplas existências e que nós estamos aqui para aprendermos e que tudo na vida vai passar. É isso aí. Muito bom. Vamos agora, então, preparar a nossa água. Hoje você faz a prece, Graça? Posso fazer. Vamos colocar uma musiquinha, quem quiser. Se sentar confortavelmente. Trazer Jesus na sua tela mental. Para que ele faça parte aqui do nosso evangelho. Já está, né? A qualidade amiga já está aqui na nossa. Então vamos colocar-nos de forma o mais relaxada possível para podermos nos concentrarmos na figura do meigo Nazareno, caminhando por aquelas estradas da Galileia, à beira do lago de Cafarnaum, atraindo multidões que necessitavam da cura do corpo físico, mas principalmente daqueles que o buscavam como nós, para a cura das imperfeições morais. Vamos nos permitir, neste momento, visualizarmos Jesus levantando a sua mão direita e, como se fosse uma grande luminosidade de neon, batendo em nós um raio luminoso, iniciando essa iluminação que vai descendo desde o nosso cérebro, que se ilumina todo, passando por todos os órgãos, chegando, Senhor, em cada um dos chakras, para nos trazer, mestre querido, as energias necessárias para a superação das nossas limitações, das nossas dificuldades mentais, morais e espirituais. Vamos fixar a nossa mente, os nossos olhos da alma, no olhar de Jesus, o meigo Nazareno, o médico dos médicos, o amor maior, já vivenciado por este planeta. O Filho do Pai, Criador do Universo, e que nos ofereceu, com todos os seus exemplos, não somente a vida, mas a certeza de que ela continua. Nos ofereceu a meiguice de Maria Santíssima,
que há de, nesse instante, enviar os seus benfeitores, os seus anjos e servos do amor, para percorrer lares, hospitais, UTIs, a mente daqueles, Jesus, que estejam do outro lado do planeta, mas em provas difíceis, que eles possam sentir a sua presença amorosa, Mãe Santíssima. E Dr. Bezerra de Menezes envie a sua equipe aos diversos pontos do planeta, onde a dor, o sofrimento, a desilusão, a falta de esperança no amanhã esteja fazendo morar. Nós agradecemos pela proteção do amparo. Te agradecemos pela vida que nos destes, pelas oportunidades maravilosas que ainda temos, Senhor, de nos tornarmos melhores. Nós agradecemos e te pedimos que energize, que manipule a nossa água para que ela se transforme num remédio que alivia as dores do corpo, mas um sustentáculo, um fortalecimento para nossas almas. Muito obrigada, Senhor, pela semana que passou. Muito obrigada pela noite de hoje, pelos companheiros que conosco oram e por todos aqueles, Jesus, que estejam em dor e sofrimento. Muito obrigada. Assista-nos, Senhor, agora e por todo sempre. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite, uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Até a Beijo, graça. Tchau, gente. Beijão, tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite.